Há muito tempo a humanidade se questiona sobre por que alguns países são ricos enquanto outros são pobres. E grande parte das dificuldades que temos em responder a essa pergunta vem do fato de que focamos excessivamente em entender por que países são pobres e pouco em entender por que países são ricos. Na verdade, a história da humanidade até muito pouco tempo atrás foi de imensa e preponderante miséria em praticamente todos os lugares do mundo. A pergunta que a gente deve realmente se fazer é por que e como alguns países conseguiram se desenvolver, apesar do clima de pobreza quase absoluta reinante na face da Terra, em especial no período ali do século XVIII, século XIX. Nessa época também, com o avanço de algumas nações frente a um mundo de pobreza, se intensificou também a busca por respostas para esse dilema. Por que alguns países são ricos enquanto outros permanecem pobres? Um dos primeiros autores a esboçar uma resposta concreta a essa pergunta foi aquele que é tido como o pai fundador da ciência econômica. Ele mesmo, Adam Smith, que com o seu livro A Riqueza das Nações, que na verdade o título completo é Uma Investigação sobre a Causa e a Natureza da Riqueza das Nações, buscou trazer alguma luz ao debate a partir da literatura consolidada já à época. Uma das grandes conclusões de Adam Smith em seu livro foi que seria necessário pouco mais do que paz, impostos fáceis e uma boa administração da justiça para levar o estado do barbarismo mais baixo ao mais alto grau de opulência. Todo o resto é trazido pelo curso natural das coisas. Ou seja, lá no século XVIII, Adam Smith já tinha percebido que o desenvolvimento de uma nação não tinha nada a ver com a etnia predominante na nação, com o histórico colonial, com o clima, com a localização geográfica, mas sim com algo que, ao longo do século XX, veio a ser entendido como instituições. São as instituições de um país, ou seja, a forma como o governo se organiza e é limitado, a forma como o poder judiciário funciona ou deixa de funcionar, a forma como é garantida dentro das suas fronteiras segurança para os cidadãos poderem trabalhar, poderem ter uma vida digna, a forma como direitos de propriedade, o direito de manter o fruto do seu trabalho é garantido, o que define se o país será rico ou permanecerá pobre. Um excelente exemplo para ilustrar a importância das instituições é Singapura, uma pequena ilha localizada no Sudeste Asiático, especificamente aqui no Estreito de Malaca, entre a Malásia e a Indonésia. Singapura seria um exemplo perfeito daquilo que defendem alguns, de que o subdesenvolvimento de certas nações decorre da sua geografia, da etnia preponderante, da religião dominante ou do passado colonial. Exceto que Singapura, em vez de ficar botando a culpa do seu desenvolvimento e das suas dificuldades nos seus colonizadores, resolveu aprender com eles. E foi por meio da liberdade econômica que um dos países mais desprovidos em riquezas naturais, uma pequena ilha de 6 milhões de habitantes, do tamanho da cidade de Goiânia, ou seja, menos que o dobro do tamanho de Porto Alegre, conseguiu se tornar, em 40 anos, o país com maior quantidade per capita de milionários do mundo. Diferentemente do Brasil, que ao longo de séculos buscou se desenvolver e se tornar um país próspero por meio de ideias notoriamente fracassadas, como o nacional-desenvolvimentismo, que, aliás, se tornou uma desculpa perfeita para políticos corruptos se aliarem a uma elite econômica similarmente corrupta e impor um protecionismo ineficiente e injusto, especialmente sobre os mais pobres, Singapura fez diferente. Como um país pequeno, desprovido de riquezas naturais, o governo de Singapura buscou abrir seu mercado para o capital estrangeiro e se tornou um porto seguro para a riqueza de outras nações. Enquanto em Singapura se optou por construir instituições abertas à geração de riqueza, que fomentassem a abertura de empresas e a receptividade ao capital estrangeiro, no Brasil se trilhou o caminho oposto. Aqui, a partir de uma cultura de luta de classes, se criou uma ideia de ódio aos ricos, de ódio ao estrangeiro, motivados pelo ranço anticapitalista e pelo temor permanente de que o capital financeiro internacional viria a tomar nossas riquezas, perdemos oportunidade após oportunidade de desenvolvimento. Aliás, como dizia o sábio Roberto Campos, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Mas o lado bom de tudo isso é que as coisas não precisam ser assim. O Brasil pode, de uma vez por todas, aprender com seus erros do passado e aprender com os acertos de países mundo afora que deixaram o subdesenvolvimento e geraram mais desenvolvimento e prosperidade para o seu povo. Basta para isso aprendermos com exemplos como os de Singapura, onde o governo percebeu que somente um Estado enxuto, limitado em atribuições básicas, permitiria que a sociedade prosperasse. Afinal, como nos ensinou Adam Smith, é necessário pouco mais do que paz,
impostos fáceis e uma boa administração da justiça para levar o estado do barbarismo mais baixo ao mais alto grau de opulência. Todo o resto é trazido pelo curso natural das coisas. Por hoje é só, pessoal. Eu sou o Fábio Osterman e se você gostou desse vídeo, siga nas redes sociais e a gente continua o papo por lá. Até a próxima!